Olá, boa tarde. Hoje Deus tem uma palavra para você e para mim. Somente ouça e guarde no seu coração. Eu gostaria de ler no Evangelho de Jesus segundo Mateus 9, 27. Jesus cura 2 cegos. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando a gente pensa num cego, seguindo alguém e ainda com outro cego, a gente já sabe, até cientificamente, que muitas vezes quando alguém perde algum sentido, se aguça outro. Às vezes o cego, ele ouve mais, o surdo, ele enxerga mais. E esses cegos, eles estavam seguindo Jesus, mas eram cegos, um cego com outro cego. E até existe um ditado que diz: cego guiando outro cego não chega a lugar nenhum. E aqui são 2 cegos seguindo Jesus. Eles nunca tinham visto Jesus fazendo nenhum milagre para ter aquela fé de pedir para serem curados. Eles não viram Jesus curando paralítico, coxo, andando sobre as águas, multiplicando pães. Eles simplesmente creram e começaram a seguir Jesus. E se a gente for analisar, qual que era a rotina de Jesus? Jesus, ele fazia muitos milagres, e naquele dia ele fez vários milagres, ele operou muitos milagres. E ele diz, a fala de Jesus é: vocês creem que eu posso fazer? E no capítulo 9, quando você lê inteiro, você vai ver a rotina de Jesus. Ele expulsa demônios, ele vai até a casa da sogra de Pedro, ele entra no barco, ele tem várias coisas que ele faz aquele dia. Ele esteve em vários lugares. E nesse período todo, os cegos, eles estavam ouvindo rumores de que Jesus estava fazendo. Eles não estavam vendo, mas eles estavam ouvindo os milagres de Jesus. Alguém disse uma hora que Jesus estava na casa da sogra de Pedro. A gente pode concluir a partir disso que nós amamos ver milagres, nós amamos ver o sobrenatural. Esses cegos, eles não estavam vendo nada, eles só estavam ouvindo e pensando: se nós pudéssemos ver esse homem. Eles não estavam vendo nada, mas eles estavam ouvindo. Às vezes, Jesus, ele está fazendo obras ao nosso redor, mas nós não estamos vendo. Nossos ouvidos, eles precisam estar atentos ao que Jesus está fazendo, mesmo que os seus olhos não vejam. Nesse dia, Jesus foi ao templo, foi à casa da sogra de Pedro, ele curou paralíticos, ele foi até a casa de Jairo, curar a filha de Jairo que estava morta. Ele, no meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue tocou nas vestes e foi curada. A ligação entre todos esses milagres que aconteceram nesse dia é que todos estavam vendo os milagres que Jesus estava operando. A fé, ela estava baseada no que todas essas pessoas curadas estavam vendo. Era fácil demais crer assim. A gente é movido, às vezes, na maioria das vezes, pelo que os nossos olhos veem. E a fé também. E quando os nossos olhos não veem, não enxergam, o que a gente tem que fazer? A maioria das vezes a gente desiste. O fato de você não estar vendo não significa que Deus não está fazendo. Às vezes o fato de você não estar sentindo, ouvindo, não quer dizer que Deus não está fazendo. Nós precisamos ver, tocar muitas vezes, sentir o cheiro, mas nem sempre é assim. Esses cegos nessa história da Bíblia, eles nos ensinam que aquilo que os nossos olhos não veem, o coração, ele tem que estar disposto a enxergar. A nossa fé precisa enxergar. Mas eu não vejo nada. Mas ele está fazendo algo a seu favor. Use a sua fé. Imagina os cegos conversando. Para onde ele foi? Onde ele tá? Não sei. Mas será que ele tá ali? Eu também não sei. Acho que ele foi para lá. Acho que ele tá no templo. Onde é que é a casa da sogra de Pedro? Acho que ele está lá. E eles começaram a seguir Jesus, sem ver, mas só ouvindo os milagres. E eles começaram a ver, mesmo não estando curados, eles já começam a ver.
um milagre que Deus poderia fazer. Mais ainda, talvez, do que aqueles que estavam enxergando os milagres. Eles pensavam assim: esse homem pode fazer um milagre em nós. Jesus, ele quer muitas vezes que a gente enxergue aquilo que a nossa fé nos permite enxergar, mas que os nossos olhos não veem, não alcançam. Mas a fé pode nos fazer enxergar. Os olhos não enxergam, mas o coração pode. Isso pode estar acontecendo com você, acontece comigo. Um cego na história está incentivando outro cego. Eles não estão vendo, mas eles estão crendo, sentindo que Jesus pode mudar a realidade deles. Às vezes nós precisamos de um cego na nossa vida, um maluco junto com a gente para crescermos na mesma proporção, enxergar pela fé. Quem anda com quem tem fé acaba se enchendo da fé também. Nós vivemos coisas com o Senhor, eu já vivi coisas com o Senhor que eu já enxerguei antes da realidade acontecer. Muitas vezes, por exemplo, recentemente aconteceu do meu carro quebrar e eu não vi a solução, e eu dobrei o joelho e já comecei a ver um milagre antes mesmo de Deus mandar alguém ali para me ajudar. Através do testemunho que eu contei recentemente, que meu marido estava internado, sem chances pelos médicos, mas eu já estava vendo ele bem, eu já estava vendo ele em pé, pelos olhos da minha fé. A fé ela é uma loucura, é um firme fundamento do que a gente não vê, mas a gente espera. Eu sei quem tenho crido, eu não tô vendo, não tô sentindo, mas eu sei que o Senhor está fazendo algo do outro lado. Você acompanhando a rotina de Jesus, você vê as curas, você vê os milagres, e agora Jesus vê 2 cegos e diz a eles: vocês creem? Vocês creem? Na sua vida, você pode ter perdido emprego, alguém pode estar doente, e a pergunta é: você crê que Deus pode fazer algo a seu favor hoje? Você não viu nada, mas você crê que algo sobrenatural pode acontecer na sua vida? Esses cegos, eles nunca viram, mas eles ouviram e creram. Eles não viram, mas eles ouviram e creram. Jesus perguntou para eles: vocês creem? E eles dizem: sim, Senhor. Então ele tocou nos olhos deles, dizendo: conforme a vossa fé seja feito agora. Jesus não falou conforme o meu poder, apesar de ter poder para fazer todas as coisas, mas foi a fé deles que os curou. A primeira vez que eles enxergaram, naquele momento, eles viram aquilo que eles nunca tinham visto: Jesus Cristo. Nós precisamos, antes de ver, crer. E quando a gente crê, a gente começa a ver. Todo mundo está passando por algo ruim durante essa pandemia, esse caos que está no nosso país, as nossas vidas. Só que a gente tem que crer que Deus está fazendo a seu favor mesmo sem você ver. Os cegos, eles não viram os milagres, mas eles enxergaram no tempo certo aquilo que ninguém enxergou. Aqui em Mateus 30, Mateus 9, a partir do versículo 30, então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente: não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Jesus, ele pede muitas vezes pra gente não contar pra ninguém, mas nós temos testemunhos. Às vezes você já viu vários milagres que aconteceram na sua vida, mas a sua fé nunca permitiu você se mover até ele. Porque os seus olhos veem, mas a sua fé ela não foi suficiente. Os cegos, eles tinham fé e foram curados. Comece a ver na sua vida o que os seus olhos não enxergam até hoje, ou que não enxergaram até hoje. O seu coração às vezes não sentiu até hoje, mas feche os olhos. Feche os olhos da carne, abre os olhos do espírito e enxergue o sobrenatural. Declare bênçãos na sua vida, profetize bênçãos na sua vida, de olhos fechados. Comece a crer e ver o que o Senhor está fazendo a seu favor. Eu profetizo na sua vida que milagres serão gerados mediante a sua fé, na sua vida, na minha vida.
Milagres serão gerados pela nossa fé. É muito difícil a gente acreditar em algo que a gente não está vendo, mas isso funciona através da nossa fé. Uma vez alguém chegou para mim e me disse: tenha fé. E eu voltei para casa chorando em desespero. Eu falei: meu Deus do céu, será que eu não tenho fé? E realmente, às vezes, a nossa fé, ela fica guardada. E a hora que nós começamos a exercê-la, nós começamos a ver o sobrenatural de Deus. E eu tenho visto a cada dia o sobrenatural de Deus. Faça isso também. Use essa palavra a seu favor. A palavra do Senhor, que nos gera fé, que nos gera força, que nos gera milagres. Um beijo, fiquem com Deus.